Ei, você, já teve um dia que você considera o pior da sua vida? Tipo, algum familiar próximo ou bichinho de estimação seu foi selecionado pra escalação do Vasco? Ou um término de relacionamento que você considera traumático? Sim? Então saiba que comparado com um dia dessa mera estudante japonesa, esse seu diazinho ruim é comparado a um passeio em um parque florido com pôneis voando. Eu sei que é Pegasus que voa. Eu assisto My Little Pony. E sim, mais um filme japonês. Se você não assistiu o vídeo anterior, termina de assistir esse e depois assiste. Por favor, preciso de visualização. E porque esses Tig Chong são tudo uns perturbados. E eu não maratonei 10 filmes à toa. Mas bem, eu sou o Cigarro de Paia e hoje eu irei falar de Girl Hell. O filme que conta sobre o inferno pessoal de uma garota. Girl Hell é um filme do gênero terror extremo, lançado apenas no Japão no dia 8 de outubro de 1999. Escrito e dirigido por Daisuke Yamanouchi, a história conta a trajetória de uma estudante japonesa otimista que vive em uma realidade cruel que só piora a cada momento. Bem, antes de começar a resumir, e vai ter spoiler, eu quero avisar que esse filme fala sobre temas sensíveis, como abuso, estupro, abuso familiar, gore pra cacete e tudo que há de ruim na realidade. Então, se você é sensível a algum desses temas, não assista esse vídeo e nem o filme, por favor. Ou se assistir, não bota a culpa em mim não, problema teu. Com os avisos dados, agora podemos ir para o resumo do filme. Eu não aguento mais ir no Animizorion, assistir Jojo e aquela merda, abrir quadrinho da família Sacana, entendeu? Vai se fuder. Eu não quero ver família Sacana, porra. Eu quero ver coisa de homem. Eu quero ver Jojo. Bem, o filme começa pelo final dele, com a personagem principal olhando para um laguinho. Mas depois nós falamos disso, tá bom? Agora o filme começa de verdade, com dois caras conversando. Aí o estudador 1 pergunta pro outro se ele teve alguma experiência romântica. O estudador 2, como um bom red pill que é, fala que não e que isso é coisa de viado e que o bagulho é estudar. E não é pra concurso público, tá? E o Betinha, estudador 1, fala que tá cansado de estudar e que quer uma mulher pra amar. Aí ele fala que a personagem principal ela é diferente das outras. Ai, ela é diferente. Ela usa o cabelo curto. Foda-se que ela deu pra 30k. Aí o estudador 2 fica zoando o cara por estar apaixonado. Depois corta pra Misaki, a personagem principal, andando calmamente na bicicleta dela, com uma musiquinha que não descreve a desgraça que esse filme é. Ela para perto de uma ponte e vai se encontrar com uma mendiga com sérios problemas mentais. Reais sérios problemas mentais, tá? Ela acha que um boneco é filho dela. Ela fica lá, Haruko! Haruko é o nome do boneco. Ai, Haruko, tem que comer o leitinho, tá? Tem que comer o leitinho. Aí a Misaki traz uns pãozinhos pra mendiga. Aí elas ficam lá sentadinhas de boa e a mendiguinha comendo. Aí do nada a mendiga começa a dar leite pro bebê. Não leite em mamadeira, até ela bota o peito pra fora assim e dá pra bebê tomar assim. Aí a Misaki só fica lá olhando com a cara de como se isso fosse a coisa mais bela do mundo. Após isso, corta pra cena de atos libidinosos mais desconfortável que eu já vi em toda a minha realidade. Que é pouca. E vai ser menor ainda. Os caras em ambiente tudo fechado, os dois gordos, tudo suado. O cara lá, gemendo pra caralho. E a mina lá só existindo, tá ligado? Aí fica por isso por muito tempo. 2, 3 minutos é muito tempo, tá? Pra uma cena de ato. 2? É por aí. Depois de toda essa putaria, o cara paga a gorda e ainda quer o papel com esperma. Tava bebe porra. Então vai para a Misaki andando pela rua de boa. É, só um detalhe. Roubaram o banco da bicicleta dela. Isso vai ser um detalhe importante no futuro, tá? Não pra uma coisa boa. Aí a garota da cena anterior vai andar junto com ela e vão falar sobre assuntos femininos. Após, a garota, que é a gorda lá, vai embora para resolver assuntos pessoais e a Misaki vai pra casa. Quando ela chega na porta, ela hesita um pouquinho, ela fica lá com a mão assim, pensando se entra ou não entra. Mas aí ela entra. Quando ela entra, vamos para mais uma cena desconfortável, onde ficamos escutando uma pessoa fazendo sons libidinosos. Então a Misaki olha para o quarto de onde está vindo o barulho, mas não entra. Ela vai para a cozinha,
para antecipar o inevitável, e vê que a cozinha tá suja e vai lavar. Mas ela se assusta com um grito e acaba quebrando um prato, onde imediatamente vai recolher os pedaços quebrados. Enquanto ela está recolhendo, sai um homem nu de dentro do quarto de onde estava vindo os sons. Vemos que é o pai da Misaki, o personagem mais nojento desse filme. Sério, é o pior personagem desse filme. E olha que tem 2 estudadores nesse filme. E esse cara é pior do que eles. Mas ok, ele começa a falar com a Misaki sobre ela não avisar que está chegando. Então ele começa a se aproximar dela, até ficar atrás dela e tentar iniciar alguma coisa. Mas a Misaki o empurra e morde o próprio braço até sair muito sangue mesmo. Enquanto ela morde, o pai dela reclama que ela tá mordendo o braço e sai do lugar. Ela escuta mais alguns gemidos dentro do quarto, então ela para de morder o braço e vai correndo até lá, onde encontramos a cena mais nojenta e abominável possível. Vemos uma garota vestida de colegial, amordaçada, toda cheia de bandagem em um quarto totalmente sujo, cheio de cigarros, comidas e coisas do tipo. A Misaki vai totalmente desesperada até a garota e começa a desatar os nós dela. Aqui descobrimos ser sua irmã, Keiko, e vemos que o rosto e o corpo dela está todo machucado, cheio de cicatrizes, de uma forma muito severa. Enquanto a Misaki vai desamarrando a Keiko, o velho desgraçado chega e faz uma piadinha com a roupa de colegial que a Keiko está usando. A Misaki só olha pra ele e o maldito sai de casa. Depois de tudo isso, a Misaki começa a cuidar dos ferimentos da Keiko. E aqui podemos ver com mais clareza a situação da infeliz. Enquanto a Misaki está cuidando dela, a Keiko começa a falar de forma cruel e frustrada. Pergunta se ela está feliz pela forma como ela está, porque a Misaki não ajuda quando aquele homem está fazendo coisas com ela. Diz que a Misaki fica quieta e não faz nada por medo, que ela era melhor, mais bonita, mais inteligente e mais amada pela mãe da Misaki, e por isso que ela tinha ciúmes. Diz que a Misaki deve sentir satisfação pela forma como ela está. Então a Misaki apenas pede para a irmã parar e a abraça. Mas após o abraço, a Keiko só cospe na Misaki. Então, ao anoitecer, a Misaki apenas ajeita as gases do seu pulso enquanto olha para a lua sangrenta. Agora voltamos para os estudadores do início, onde o estudador 1 tá falando sobre a Misaki ser voluntária e coisas do tipo. O estudador 2 fica zoando e o primeiro fica puto e quase desce a porrada nele. Após, ele continua falando dela. E aqui descobrimos sobre sua mãe, que parece que fugiu e deixou ela e sua irmã para viver com o pai. Também descobrimos que a irmã dela também ficou daquela forma por causa de um acidente de carro. Aí ele continua dizendo que vai mudar por causa dela e coisa do tipo, enquanto quase desce a porrada no amigo dele. Amigo! Aí voltamos pra Misaki, agora no lugar onde fica aquela mendiga do começo, limpando o cabelo do boneco dela enquanto a mendiga come. Mendiga esfomeada, mano. Puta que pariu. A Misaki termina de limpar a boneca e a mendiga vai imediatamente amamentar o boneco. A Misaki fica ali, igual no início, olhando ali, vendo, ai que coisa linda. E a mendiga do nada vem entrosando e abraça a Misaki. Aí fica lá abraçando ela. A Misaki tá com a sanidade tão fodida, e se alguém que demonstra algum carinho por ela, que ela fica lá no abraço da mendiga, e depois de um tempo ela só pega e começa a mamar a mendiga. Cara, essa cena ficou na minha cabeça, eu lembro até hoje, mano. Puta que pariu. Eu fiquei só lá assistindo assim, pensando, que porra é essa, meu Deus? Aí fica nessa cena que até a mendiga fica desconfortável. Após essa cena maldita, voltamos para a casa da Misaki de noite, onde vemos que o maldito tá abusando novamente da Keiko. Mas agora acontece uma coisa diferente. A Misaki entra no quarto com uma faca e ameaça o maldito. Enquanto isso, ele pergunta a intenção da Misaki. Levanta e avança lentamente em direção a ela, perguntando se ela faria isso com o próprio pai. Mas a Misaki, com medo, apenas recua com a faca apontada para ele. Em um movimento rápido, ele tira a faca dela e a derruba, colocando o pé na sua cabeça enquanto fala que foi ele quem cuidou delas quando foram abandonadas pela mãe. A Misaki nega, dizendo que ela fugiu por medo dele, mas ele argumenta que um cara do trabalho dela sumiu ao mesmo tempo que ela. A Misaki apenas fica calada e o maldito volta pro quarto. Vamos para o próximo dia. A Misaki sai de casa, vai para a escola, no meio do caminho ela para em uma ponte e fica observando, até o estudador que gosta dela aparecer e dar uma cartinha dizendo para encontrar ele na ponte depois da escola. Ela conta para aquela amiga prostituta do início dela que fica reclamando, eu não tenho namorado, eu quero um namorado. E fala pra Misaki ir que já era tempo dela arrumar um namorado. Pergunta se o cara é bonito e coisa do tipo. Depois ela fica reclamando. Coisa de mulher, né? E recebe uma ligação do trabalho e vai embora. Aí depois corta pra mais tarde, onde os estudadores estão esperando lá na ponte a Misaki.
O estudador 1 tá ficando frustrado porque ela tá demorando, e o outro tá colocando na cabeça dele que ela não vai vir. E fica enchendo o saco, falando que uma garota adorável igual a Misaki não vai querer ficar aí com merda igual a ele. Não tá mentindo, né? Mas tá bom. Aí o estudador 1, como sempre, fica puto e ameaça descer a porrada no estudador e quase joga ele da ponte. E o estudador 2, como filha da puta que é, fala de se vingar da pobre infeliz da Misaki. Aí corta pra mendiga amamentando o Haruko, boneco lá que eu falei. Então chega alguém naquela porra. Misaki? Hell no! São os estudadores com ódio no coração, segurando um taco de beisebol. O estudador 1 empurra ela no chão e tenta tomar o boneco dela, só que acaba arrancando a cabeça dele. A mendiga desesperada tenta pegar a cabeça, só que o estudador 1, com ódio, bate nela. Aí ele vai começar a pisar nela, só que acaba que com a ejeção sobrenatural, o leite do seio dela sobe pelo menos 1,60 m a 1,70 m e pega bem na cara dele. Sim, isso foi muito específico porque essa cena é específica desse jeito. Aí que ele fica puto e começa a espancar ela. Após ele amolecer a carne dela por um tempo, vemos que um amigo filha da puta está usando a coitada sem o consentimento dela. Aí vai e corta pra Misaki, que tá chegando na ponte agora, onde ela só vê que o cara não tá lá e sem nenhuma emoção ela só joga a carta do Betinha no rio. Aí corta ela chegando em casa e tendo aquelas lutas internas infernais pra ver se entra. Mas na hora que ela vai entrar, aparece um cara aleatório perguntando gentilmente por ela, falando que é de um comitê de educação e que ela vai receber uma bolsa de estudo. Uau! Mais real do que o mundo material. Aí ele pergunta se pode entrar pra conversar. A Misaki, esperançosa de que finalmente sairia daquela tortura diária, e em toda a sua malícia, fala que tem alguém doente em casa e que não poderia deixar alguém entrar. Tem 2 doentes, na verdade, né? E o homem fala muito gentilmente e nada suspeitamente de que eles poderiam conversar no carro dele. A Misaki, totalmente maliciosa, aceita e eles vão pro carrinho de luxo dele. Quando eles entram no carro, ele começa a olhar meio assim, aquele meme lá, quela o peito pra Misaki. Ela toda desconfortável pergunta o que ele tem pra falar pra ela. E, como ninguém esperava, ele pede desculpas e fala que não é de nenhum comitê. Uau! Como não é óbvio, todos os personagens desse filme são tão bonzinhos. Não tem nem Mas ué. Antes de qualquer coisa que pode acontecer dentro desse carro, corta pro pai da Misaki em cima da Keiko, fazendo o que vocês sabem o que. Mas rapidamente escutamos uma campainha tocando, e a pessoa lá fora parece estar bem apressada, porque fica tocando repetidamente. O maldito impaciente se veste e vai ver quem está atrapalhando. Quando ele abre a porta, vemos que são os 2 estudadores. Ele se olha, vendo aquela cena medíocre, totalmente medíocre, o cara coçando a bunda enquanto vai abrir a porta e dá um som na cara do velho. Eles invadem a casa. De novo, voltamos para a Misaki dentro do carro, toda retraída com medo. Assim, ela tá toda assim, tipo, caralho, esse cara vai me estudar, tô fudido. Aí o cara diz que não vai fazer nenhum mal pra ela, que só veio pedir desculpa. Aí ele só olha pra ela assim, entrega um banco pra ela. Aí fala, desculpa, é porque eu roubei o banco da tua bicicleta pra cheirar. Desculpa, eu sou tarado. E dá um dinheirinho pra ela também. Aí voltamos novamente pra casa da Misaki, onde os 2 delinquentes estão dando banho de água quente na Keiko. Aí fica nesse zigue-zague de cena angustiante, onde a Misaki nega o dinheiro do cara, mas ele insiste e fica falando, ai, você deve me odiar por isso. Ai, eu sei que eu sou estranho. Devia ter uma lei. Aí volta pros delinquentes estudando a pobre da infeliz da Keiko. Aí vai pra Misaki, ela nega de novo, ele continua insistindo, mostrando que é um stalker do caralho e que sabe da vida dela. Dizendo que iria ajudar ela a sair dessa vida com o pai dela. Ai, eu vou ajudar tua irmã. Ai, foge comigo, gostosa. Não desse jeito que ele fala, né? Quase a mesma coisa, mas não é desse jeito. Aí ela fica em choque e tenta fugir do carro. Ele deixa e ela sai correndo de lá. Mas ela chega em casa e vê aquela cena horrível. Então, assustada, ela corre para fora pedindo ajuda. E quem vem ajudar? Ele mesmo, o esquisitão da cena anterior, que pergunta o que aconteceu. Ai, gostoso, o que foi? Eu vou te ajudar, vamos pro hospital. Ai, me dê migalhas de O choque da cena foi tão grande que a Misaki desmaia em cima dele. E ele faz o quê? Leva ela pro hospital ou pra polícia?
Lógico que não, ele não perde a oportunidade e a leva pra debaixo de uma ponte. Ele espera a Misaki acordar. Eu não vou detalhar muito, só vou dizer uma coisa. Ele gosta muito de fluidos femininos. E bebê de canudinho eles, tá? Eu também. Após qualquer coisa que ele tenha feito com ela, que não sabemos por causa do corte, ele a libera. Vemos ela saindo do quarto, andando lentamente em choque e pela primeira vez quebrada, totalmente vazia, esgotada emocionalmente. Ela apenas anda, sem nenhuma emoção, apenas vazia após todos os abusos, tantos físicos, tantos emocionais e tantos mentais. Ela apenas anda. Tanto que os delinquentes estudadores a pegam pra fazer o que vocês sabem o que, mas mesmo eles tentando tirarem alguma emoção dela, nada. O estudador 2 faz uma piada de que ela está sem uso, mas o outro apenas sem paciência pega uma chave de fenda e dá bem no pescoço dele. Após o estudador sair de cima da Misaki, ela apenas levanta e continua andando. Então ela vai pra ponta do riozinho da ponte e fica lá olhando por um tempo. Então ela vai pro lugar onde fica a mendiga, onde vemos que ela perdeu qualquer resquício de sanidade. Pois ela começa a se aproximar da mendiga, chamando ela de mãe e perguntando onde está o Haruko. Ela vê a situação dele, sem cabeça e trocado por outra boneca. Misaki pergunta se ela vai abandoná-la de novo. Depois de tanto tempo guardando a raiva e o desespero, ela começa a dispersar isso na mendiga, enquanto a mendiga fica só tentando proteger a boneca. A Misaki, em um último gesto, pega aquele taiko de beisebol que foi usado pelo estudador, que agora está no chão, e começa a espancar a mendiga, enquanto chama pela mãe. Para finalizar, quando a mendiga já está alucinando, achando que a Misaki é o Haruko, a Misaki apenas olha para ela e a finaliza com um golpe brutal na cabeça. E o filme acaba aqui, do nada, dessa forma brutal e seca, sem esperanças. Apenas vidas totalmente destruídas, traumatizadas, sem nada. Nenhuma coisa bonitinha, nenhuma vingança ou satisfação. Apenas vazio, traumas e sangue. Bem, muitos podem me chamar de louco, mas eu gosto desse filme. Porque eu gosto, pra mim ele é o meu preferido do gênero dele. Por sim, existe um gênero que é estranho pra cacete, que é meninas de menores, é japonês, bizarro. Desse gênero é o meu preferido, eu gosto da forma que ele é. Que ele é seco, ele é muito brutal e ele te deixa em choque da primeira vez que você assiste. Tanto que eu não tava querendo reassistir ele de novo. Eu tava me sentindo mal, tava lembrando, eu tava me sentindo mal. Mas eu tive que assistir pra falar pra vocês, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Tomara que esse vídeo me dê dinheiro. Mas eu gosto dele. E os efeitos dele são até legais. A história dele, eu gosto dela. Não tem tanta história, mas eles tentam criar uma profundidade na personagem, nas personagens principais, pelo menos. Eles tentam criar. Eu gosto disso. Eu acho legal. E da primeira vez que eu assisti, agora que eu lembrei, eu pensei, caralho, esse filme vai ter alguma vingança no final, né? Eu tava assistindo, tava pensando, vai ter alguma vingança. Mas não, só termina assim de uma forma bem triste. Triste entre aspas, né? Tu fica wow. Só a cena final que é meio disfarçada ali. Você não espera que a mendiga vai ter a cabeça arrancada do nada por um taco de beisebol. Mas o filme é legal, pô. Eu recomendo assistir pra quem gosta de filme extremo. Agora, se você é sensível aos assuntos do filme, por favor, não assista, cara. Vai dar merda. O filme aborda muito mesmo, tá? Eu dou uma nota pra ele de 6. 6 de 10. Eu gosto dele pela forma que ele é contado. Não pelas coisas que ele é, mas porque eu acho interessante a forma que ele é contado. Por favor. Eu sei que eu sou estranho, mas porra, entendam. Uma obra de arte pra ser visualizada. E é o meu preferido dos filmes do criador. Que os outros filmes do criador, na real eu só assisti um, então não posso falar, mas do que eu assisti eu prefiro Girl Hell. E é isso, a nota que eu dou pra ele é 6 de 10. Obrigado por assistir. Eu amo vocês. Mentira, me dei dinheiro. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E deixa o like, se inscrevam. E se possível, hypem o vídeo. Se tiver essa opção aí. Se você tiver no celular também, né? Então é isso. Tchau.